Polícia Federal prendeu na manhã de hoje, em Brasília, um assessor especial do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. A ação ocorreu dentro da investigação sobre supostas candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. Matheus von Rondon é um dos auxiliares mais próximos do ministro e considerado seu braço direito na pasta. Além dele, também foram presos 2 coordenadores da campanha de Álvaro Antônio em Minas Gerais. Lembrando que ele é deputado federal eleito. Em nota, o Ministério do Turismo afirmou que aguarda mais informações para se pronunciar, mas disse não haver relação entre as investigações e as atividades de Rondon na pasta. Leio aqui a nota, abre aspas. É importante esclarecer que não há qualquer relação entre a investigação da Polícia Federal e as funções desempenhadas pelo assessor especial Matheus von Rondon no Ministério do Turismo. Vamos lá. E aí, Vera Magalhães? Essa é uma explicação pífia, né? Além de ser cínica, porque a relação que existe é que esse rapaz virou assessor especial do ministro, não um assessor rastaquera qualquer, assessor especial do ministro, justamente pelos serviços prestados na campanha. A empresa de marketing digital de Matheus von Rondon teve como seu único cliente, praticamente, quem? Marcelo Álvaro Antônio, o ministro do Turismo. E é por essa relação que ele agora foi preso e está sendo investigado como o principal elo entre o ministro e o Laranjal, montado no PSL de Minas Gerais, do qual Marcelo Álvaro Antônio é o principal dirigente. Então, querer negar o que está posto sob a luz do sol, ou seja, que um dos principais assessores do ministro tem uma ligação que a Polícia Federal julga importante com o Laranjal do PSL, é querer negar o óbvio. Agora a gente tem uma pessoa que é nomeada no governo Jair Bolsonaro e que está presa. Isso é inédito, não tinha acontecido até aqui. Então, por mais que o presidente viesse tentando dissociar seu ministro do Turismo desse escândalo eleitoral que por menos que isso o bolsonarismo cairia matando em cima de qualquer outro partido que fosse, e o PSL idem, agora tem uma pessoa nomeada no governo que está presa. Portanto, pelo índex bolsonarista, que é aquele que não admite qualquer tipo de condescendência com corrupção, esse assessor, no mínimo, já teria de ter sido afastado. E o ministro, há muito tempo, está fazendo hora extra nesse governo. Não se sabe uma ação importante que esse ministro tenha tomado no cargo que ele desempenha. Ação administrativa, ação de gestão. Bolsonaro fala que o turismo vai ser uma das molas propulsoras da retomada do crescimento no Brasil e, no entanto, não se vê uma mísera iniciativa importante nesse aspecto. É um ministro cuja presença no governo só se justifica por questões políticas. Ele foi um dos primeiros deputados a apoiar Bolsonaro lá atrás, antes do Bolsonaro ir para o PSL e ele próprio desembarcar no PSL, naquela espécie de dia D ali, desembarque na Normandia do bolsonarismo no PSL, quando Luciano Bivar deu a chave do partido na mão do Gustavo Bebiano. Então a ligação é unicamente política, é um ministro que não disse o que veio do ponto de vista administrativo, enrolado até o pescoço com um escândalo que já tem testemunhas dizendo que foram coagidas por ele, por assessores dele, que foram mulheres dizendo que foram usadas como laranja por conta da cota de mulheres para o uso do fundo partidário e para o número de candidaturas. Então não dá para entender porque Bolsonaro, que é tão célere em cortar a cabeça de aliados próximos, de pessoas que não têm sobre si nenhum tipo de denúncia de corrupção, como Gustavo Bebiano e o Santos Cruz, mantém sob sua asa, com o desgaste que causa para ele próprio e para o seu partido, um ministro com essas credenciais. Eu acho que agora chegou a hora de agir. Muita gente próxima ao presidente já vinha cobrando a demissão desse ministro. Agora me parece que pelo menos se afastar até que o caso seja esclarecido era algo de bom tom e era algo condizente com a cartilha que o bolsonarismo sempre pregou para os outros de enfrentamento de denúncias de corrupção, Silvio. E aí, Andreas, as suas primeiras considerações? Primeiro, o elogio do óbvio, né? Polícia Federal, um órgão autônomo, independente, que tem a sua própria agenda, as suas próprias investigações e que não se sujeita, e isso é ótimo e é educativo, não se sujeita a agendas de governo, a demandas de governo, porque de fato essa operação
atinge uma parte significativa do governo Bolsonaro. É um ministro de Estado, é um assessor de um ministro de Estado, muito ligado, dirigente partidário do partido do presidente em Minas Gerais. Muita gente gostaria que não fosse assim, que a Polícia Federal não tivesse essa autonomia, que fosse submetida diretamente às ordens, no caso do ministro de Justiça da vez. E não é assim, como nós falamos aqui sempre. A Polícia Federal está sob a hierarquia do Ministério da Justiça, faz parte do Executivo, mas ela tem autonomia para suas operações. Muito bom que seja assim. E é exemplar de como as coisas devem acontecer. E a gente chega na questão política, essencialmente, que é a do Marcelo Álvaro Antônio. Há quanto tempo, ouvinte, espectador aqui do 3 em 1, há quanto tempo nós apontamos a contratação de um problema, de uma crise política por Jair Bolsonaro cedo ou tarde? E aí está. Não tinha, naquela ocasião, nada a ver com investigação formal e cooperação da Polícia Federal. Tinha a ver com as consequências políticas de manter no governo, considerando a métrica histórica do bolsonarismo diante de suspeitas de corrupção, alguém como o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Era óbvio que esta bomba explodiria cedo ou tarde. E era óbvio que o presidente deveria ter se livrado, em termos políticos, desse auxiliar. Trocado o ministro do Turismo, colocado o outro em seu lugar, se antecipando a um problema que, como eu disse, estava contratado. Não o fez. E, ao não fazê-lo, agora, diante dessa operação, transforma o imbróglio Marcelo Álvaro Antônio relativo ao período eleitoral num problema do governo. Porque se algo envolve o ministro, ainda que uma ocorrência pretérita, se é ministro hoje do governo, respinga no governo. Isso é objetivo. Agora, vira uma questão de tempo de minimizar um problema que poderia não existir, mas agora existe. Minimizar o problema significa dispensar o ministro, tirar o ministro do governo. Não é nem o caso de dizer que já passou da hora. A hora não se conta mais. O prejuízo está dado. E o presidente está no Japão. Alexandre Borges. A primeira questão que eu imagino que deve estar na cabeça de todo mundo é o que segura alguém no cargo no governo atual. Porque já tivemos, por exemplo, 3 quedas de ministro, né? Vélez Rodrigues, Gustavo Bebiano e o general Santos Cruz. E é interessante ver em cada caso o que aconteceu e qual foi o motivo da demissão e de alguns membros do primeiro escalão, como o presidente dos Correios, o presidente do BNDES. Quer dizer, já tivemos tempo para algumas demissões, algumas muito ruidosas, e para tentar entender o que é considerado um crime, vamos dizer, inafiançável, que merece demissão ou demissão sumária, e o que pode contar com uma certa condescendência, com certo adiamento da decisão de uma exoneração. Então, especificamente nesse caso do Laranjal, que se fala muito, não é de hoje, o próprio ministro Marcelo Álvaro Antônio, ele é defendido pelo Luciano Bivar, que também está envolvido em denúncias em relação ao Laranjal, que motivou a demissão do Gustavo Bebiano, que era, na época, considerado o homem forte do governo, um ex-presidente do PSL, enfim, mas foi demitido por uma briga muito rápida, por um tweet, em poucos dias, em quase horas, o Gustavo Bebiano perdeu o seu emprego. De qualquer jeito, o que segura, na verdade, Marcelo Álvaro Antônio no cargo? É uma pergunta difícil de responder, né? Ele é denunciado há muito tempo, ele é um ministro que tem realmente, como já disse a Vera, agregado muito pouco, se é que já agregou alguma coisa à pasta que ele comanda. Então, ao mesmo tempo, alguns outros membros do primeiro escalão foram demitidos com muita celeridade, com muita velocidade e sem titubear. Então, a impressão que fica depois desse tempo todo, e a gente analisando esses casos, é que realmente o crime que é considerado inafiançável é o crime ideológico. Se sai uma frase, se sai qualquer tipo de declaração que vá contra, principalmente a ala mais ideológica, ou que pareça, ou dê margem a que você seja acusado de comunismo,
comunista, isentão, tucano, enrustido, seja lá o que for, você vai ser mandado embora em poucas horas. Agora, o ministro Marcelo Álvaro Antônio, por exemplo, que é denunciado há tanto tempo, que em tese, aparentemente, não tem nenhum motivo para ser mantido no cargo, continua sendo mantido. A gente lembra do caso do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, onde o presidente Jair Bolsonaro tinha um apreço pessoal, dizia isso, que considerava o ex-ministro Vélez Rodrigues, mesmo fazendo crítica da sua qualidade administrativa, considerado um homem afável, que ele tinha um apreço pessoal, e também teve aquele episódio quando foi dito pela imprensa que ele seria demitido pela Eliane Cantanhede e ele aparentemente segurou o ministro mais uns dias, mais umas 2 semanas, só para desmoralizar aquele furo, enfim. Mas nem isso explica o caso do ministro do Turismo. Então, fica no ar. Eu também gostaria de saber, divido a pergunta com todos vocês, o que segura Marcelo Álvaro Antônio no cargo.